Bom, eu acho que existe uma questão cultural muito importante e que deve ser abordada e deve ser trabalhada nos países da América Latina. Eu vou falar do Brasil, que é onde eu vivo. Sim. Nesses dias que se passaram lá em Santiago de Compostela, no Congresso de Podologia, nós encontramos um podólogo chamado Javier Aycar. Javier Aycar, um amigo também, um dos podólogos que nós já levamos várias vezes ao Brasil e que nos ajudou muito no desenvolvimento da podologia brasileira, chegarmos onde nós estamos hoje. Ele é filho de Luiz Aycar, que foi o podólogo que levou a cirurgia podológica para a podologia lá na Espanha. Sim. Foi ele que desenvolveu. Ele que levava podiatras dos Estados Unidos para os congressos, esses podiatras ensinavam aos podólogos espanhóis a fazerem cirurgia, e o Javier Aycar era quem traduzia as palestras ou os cursos. Sim, sim. E o podólogo Luiz Aycar, a história conta que ele, conversando com os podólogos nos congressos deles e nos cursos, onde estavam em 400 podólogos, 500 podólogos naquela época, agora foram 1000 podólogos, né, no congresso, mas naquela época falando de 400, 500 podólogos, e estamos falando de uns 30 anos atrás. 30 anos atrás, veja só quanto a podologia da Espanha evoluiu nesses 30 anos também. Nós sabemos que eles falavam assim: olha, nós vamos aprender a fazer a cirurgia, e se falarem que nós não devemos fazer, nós vamos nos unir. Sim. Se eles falarem que vão prender um de nós, vão ter que levar 400 presos. União de classe. União de classe. A podologia brasileira, essa questão cultural que eu estou tocando, se ela estivesse unida, já estaria muito mais avançada. Mas veja, nós conseguimos um grande avanço, que foi levar a podologia para dentro de um conselho de classe, que é o Conselho Federal de Biomedicina, que está nos acolhendo até nós montarmos o nosso próprio conselho com a nossa regulamentação. E conseguimos o apoio de muitos podólogos, mas tem alguns que se sentiram mal, e ao invés de nos apoiarem, de apoiarem a podologia brasileira, dão tiro no próprio pé, sendo contra a podologia fazer parte de um conselho. Por quê? Porque eles não têm ideia do quanto isso é importante para a evolução, para fazer com que a nossa podologia fique mais próxima da podologia da Espanha, dos Estados Unidos. Porque eles têm conselho, que eles não sabem, esses que são contra, é que a podologia, por exemplo, na Espanha, antes dela ter o seu próprio conselho, ela passou alguns anos fazendo parte de uma outra profissão. Certo. Lá no caso deles foi a enfermagem. Na década de 80 do século XX, fizeram por alguns anos parte da enfermagem e depois saíram fora. Ou seja, deixa-me aqui então sublinhar o que estás a dizer. A podologia espanhola, que hoje conhecemos como a podologia das mais avançadas do mundo, anos 80 esteve inserida num outro conceito profissional. Esteve, porque fazia parte de uma outra profissão ali, eles estiveram dentro daquela outra profissão, e acabou sendo mudado isso porque perceberam que não dava certo, ou seja, porque na verdade a podologia precisava ter o seu próprio, precisava evoluir. Precisa passar por isso. E precisou passar por isso. A podologia brasileira também precisa passar por isso, porque a nossa busca por um conselho, que é o Conselho de Biomedicina, ela só existiu porque os deputados e senadores da República falaram que nós precisávamos encontrar um conselho, colocar a podologia dentro de um conselho, se quiséssemos que ela fosse regulamentada como profissão. Porque eles não regulamentariam a podologia, ou uma profissão, seja ela qual for, na área da saúde, se ela não tivesse um conselho. Porque é o conselho quem não só fiscaliza, mas quem cria as regras e a base para a formação do profissional.
só uma pequena pausa. Então, voltando agora a uma pergunta particular sobre o conceito, que entraste por um assunto que eu, sem dúvida, ia-te perguntar. O conselho por si só, para além de regulamentar uma profissão, ele vai permitir dar voz também a esses profissionais na defesa não só da sua profissão, mas também por uma resposta de melhor qualidade de saúde pública, certo? Há um controle, há uma regulamentação também de quem exerce. Tu achas que hoje essa inércia de quem quer estar ainda à margem desses olhos da lei, aos olhos do compromisso com a saúde pública, achas que são pessoas que de facto não estão cientes da importância que isso tem como alavanca da própria profissão? Duas coisas. Tem aquelas que não estão cientes. E tem aquelas que estão cientes, porém acham que vão perder algum benefício que elas têm hoje caso se crie regras, porque vivem fora das regras. E preferem que essas regras não existam para continuarem formando podólogos com 800 horas de duração, 400 horas de duração, com cursos profissionalizantes que já não deveriam mais existir. Certo. Então, essas pessoas acabam sendo contra um conselho porque convém a elas, mas não convém à profissão. Isso que é importante frisarmos. Sim. Mas, e no que concerne à qualidade de saúde pública, o que achas que é que vai mudar também? Uma coisa é a regulamentação da atividade, mas em termos de atuação do podólogo, papel do podologista para a saúde pública, em que é que vai ser mais claro para o mundo? Então, nós temos regras, né? Estarmos dentro de um conselho, termos regras, isso vai fazer com que tenhamos uma sistematização da formação do podólogo. O que significa que nós teremos algumas bases na educação, na formação do podólogo, que deverão existir em todo o território nacional. Por exemplo, a formação de um podólogo no Rio Grande do Sul, que é o estado mais do extremo sul do Brasil, deverá ser igual à de um podólogo no Amazonas, ou no Acre, ou Rondônia, que são os estados mais do norte. Hoje isso não existe. Cada um forma o podólogo do jeito que quiser. Então nós vamos ter, por exemplo, uma podologia clínica em pés diabéticos que todos deverão ter, uma podogeriatria que todos deverão ter, uma podopediatria que todos deverão ter, uma podologia clínica geral que todos deverão ter, uma podologia esportiva que todos deverão ter, a biomecânica e a ortopodologia que todos deverão ter. Exatamente. Essas serão as bases que todos os cursos deverão garantir em teoria, prática e estágio para os seus alunos, seja em nível técnico ou de graduação. Cada um dentro do seu nível. Não até as diferenças, porque nós temos que respeitar o que já existe. Existem técnicos de podologia que, por exemplo, não vão fazer uma avaliação biomecânica, mas devem conhecer uma base de biomecânica para poder fazer o seu trabalho, que é de cortar unha, desbastar calo, calosidade, desencravar, confeccionar uma órtese plantar que de repente um graduado avaliou, ou seja, e prescreveu. É algo que vos permite nivelar a todos por cima. Todos por cima e melhorar os que já estão. É estranho ainda ser contra isso, não é? É estranho ainda ser contra isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque é uma luta da podologia mundial. A podologia no mundo inteiro anseia por isso. Como pode ter, em sã consciência, algum podólogo em qualquer lugar do mundo, em particular no Brasil que está passando por essa mudança, alguém que seja contra? Não dá para entender. Ou essa pessoa está mal informada ou mal intencionada. E perante pares, quando digo pares, não podólogos, não podologistas, mas profissionais de saúde, como é que consideras que é a relação entre outros profissionais de saúde? Eles, os mais informados, obviamente,
entendem que o papel multidisciplinar, onde está inserido o podólogo, seja em clínicas privadas, nomeadamente a serviços de pé diabético, inclusivamente a serviços desportivos, como a podologia e a biomecânica, e a podoposturologia, que também faz parte, de certa forma, da formação académica no Brasil. Achas que já há uma relação no qual o podólogo é de facto imprescindível, é de facto reconhecido? Sim. Nós já temos muitos casos em que podólogos estão inseridos em equipes multidisciplinares, atuando junto de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, sendo reconhecidos pelo seu trabalho junto à comunidade. A comunidade, seja ela clínica, seja ela dos pacientes, seja ela que é acadêmica. Isso já está acontecendo, mas ainda temos muito caminho a percorrer. Mas já acontece. Isso é bom, isso é bom. A área mais sensível, porque a população brasileira é de facto sensível aos cuidados até podais. A podoprofilaxia não deixa de ser uma educação aos cuidados de higiene, ao corte, à prevenção de pequenas doenças do pé. Portanto, o podólogo até é uma figura presente nesses cuidados. Obviamente estou a descartar aquilo que é o desvirtuar a posição do podólogo no lado estético, mas em termos de cuidados, de controle, o brasileiro é uma pessoa que tem a figura do podólogo presente. Sim. Mensalmente. Tu achas que o papel da educação da população, obviamente, tem um peso grande sobre o podólogo? Ele deve orientar o paciente para algo mais sensível em termos de saúde. Achas que esse papel está a mudar aos poucos de todos os podólogos? Sim. Eu vou reformular um pouco a pergunta. Tu achas que nesse contacto do paciente com o podólogo, mesmo que seja para uma podoprofilaxia, para um corte de unhas, para uma inspeção podal, tu consideras que o podólogo já tem papel importante, por exemplo, na orientação de uma clínica de especialidade, seja ela médica ou outros serviços de podologia? Sim, tem. Para orientar, para prevenir, principalmente no papel da prevenção das lesões que podem acometer os pés. Seja de uma criança, seja de um atleta, seja de um idoso, de um diabético, seja para melhorar, inclusive, a atividade exercida por um atleta ou por um profissional, com o tipo de calçado que usa, com a orientação a respeito da pisada, com a orientação a respeito das órteses plantares, com a orientação a respeito dos cuidados com a pele, com a unha, com a circulação, aos cuidados em geral com os membros inferiores, em particular com os pés e o tornozelo. Mais uma vez, desde 96, aqueles tratamentos que vocês nem imaginavam poder fazer, ao ano corrente, 2018, nós podemos dizer que, entretanto, houve terapias fotodinâmicas, ozonioterapias, eletrocorrentes, podobaropometrias. Nada disso existia na podologia brasileira. Eu vou te contar uma coisa muito interessante, Manuel, que, olha, para você ter uma ideia do quanto nós estávamos atrasados. No ano de 1995, 96, por aí, nós usávamos aqueles, não era micromotor, era um motor de chicote. Um chicote que a pessoa punha aqui no ombro e trabalhava, era um motor de máquina de costura adaptado, com um chicote cheio de graxa, que deixava a roupa cheia de graxa. E aí, na viagem que nós fizemos lá para Buenos Aires, no estágio, voltamos com um micromotor. Era coisa já tão comum em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Voltamos com um micromotor, colocamos o micromotor, começamos a trabalhar com ele. Aí um aluno de um curso de podologia foi lá ter conosco, passou uns dias conosco e falou, olha, eu vou comprar um micromotor desses. Comprou e levou lá na escola onde tinha o curso, quase foi expulso. Porque um micromotor assustou as pessoas. Aí os podólogos quase que em geral começaram a falar, o Armando Bega, outra coisa, outro assunto agora, o Armando Bega está desvirtuando a podologia, ele está trabalhando com laser terapêutico, isso é da área médica, não deveria entrar, a podologia não deveria fazer isso. Eu fui caçado como bruxa, como bruxo. Sim.
por anos, até o ano de 2006. Mas não parou por aí. Aí veio depois ozonioterapia, o uso dos bisturis descartáveis. Sim. Eu ouvi dizer de algumas pessoas, a lâmina descartável é só enfermeiro e médico que pode usar, podólogo não pode usar. Eles distinguiam quem era o podólogo de um médico ou de um enfermeiro, porque podólogo não pode usar descartável. Quem pode usar, e as escolas também não ensinavam, porque falavam, olha, eu tenho medo de dar um bisturi descartável na mão do podólogo porque ele pode machucar alguém. Certo. Falaram, nossa, então você não está formando, se você tem medo de dar de pôr o bisturi na mão dessa pessoa. O podólogo entrou nos clubes, aí o podólogo foi tratar do pé diabético, usar um Doppler vascular portátil, um monofilamento. Foram coisas que foram evoluindo e as pessoas foram aceitando aos poucos, algumas não aceitam até hoje, outras aceitam, isso já está incorporado. A baropodometria, então, nossa, esse é um equipamento caro. Muitos olham para o equipamento caro, não veem o custo-benefício. A prensa de vácuo para fazer uma órtese plantar. Sim. Hoje estamos falando em 3D, em fresadoras CNC ou impressoras. Trabalho com termografia. Trabalho com termografia, isso, você lembrou bem, alguns meses que começamos a trabalhar com a termografia na propedêutica, né? no tratamento, seja do pé diabético, seja no atleta, seja na biomecânica em geral. Bom, tem uma coisa que a vida nos ensina, dos fracos não reza a história. E tu estás aqui para vencer, és um lutador, não é? E isto é a vida não acaba, só quando morremos. Então, cá estamos a lutar, estamos a vencer. Então, eu acredito que esses foram perdendo o ritmo, foram perdendo o comboio, ou o trem, como se diz no Brasil. Sim, foram perdendo o trem, não é? Mas, de facto, as coisas estão a acontecer. E aí convém que as pessoas acompanhem o ritmo, porque a podologia está galopante. Galopante. E eu não gosto de não acompanhar o ritmo, porque eu ouvi algumas coisas e sigo como sendo muito verdadeiras. Se você não está na estação, na hora que o comboio passa, sim, você perde. Perde. Talvez você pegue outro, sim, mas o outro irá sempre na frente. O outro sempre irá na frente. Exatamente. E o que é que tu destacas como algo mais transformador da podologia atual? Como falámos rapidamente da terapia fotodinâmica, dos exames auxiliares de diagnóstico e terapêuticas, não só auxiliares de diagnóstico. O que é que achas que foi mais revolucionador em termos de podologia brasileira? Na tua opinião pessoal mesmo. Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sou muito apaixonado por tantas áreas da podologia. Sim, e ela é complexa. E ela é complexa. Eu pergunto isto, desculpa, porque falavas desde o ATP por causa do laser. Então, há tecnologias, há coisas que se calhar nos abrem portas, seja no tratamento ao pé diabético, seja até do atleta de alta competição. O que é que achas que transformou um pouco esse apetite pela podologia? O que ela é hoje, o que ela é ensinada na faculdade? O que é que foi transformador? Obviamente é uma pergunta ingrata, porque acho que não há nada que seja menos importante, mas o que é que achas que revolucionou um pouquinho na tua passagem pela vida profissional e académica? Olha, a biomecânica eu entendo como sendo algo muito importante, porque o entendimento da biomecânica nos faz compreender e nos dá ferramentas, possibilidades para podermos tratar diversos problemas que acometem os pés ou prevenir para que eles não aconteçam. Mais nenhum profissional faz. E que nenhum profissional faz tão bem feito como um podólogo, porque as pessoas falam às vezes, olha, mas o fisioterapeuta estuda biomecânica, e eu digo, fisioterapeuta estuda biomecânica geral, mas existe uma biomecânica específica na área da podologia que só podólogos no mundo inteiro estudam. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Nós costumamos receber, às vezes, pessoas que falam, eu já sei de biomecânica, eu tive biomecânica no curso técnico. Aí quando começa a aprender biomecânica, ele fala, nossa, eu não sabia que era isso. Então a biomecânica ela é muito importante, porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, mas
Você fala de biomecânica, mas não está falando da onicocriptose, que é o encravado. Eu falo, olha, se você entender biomecânica, você vai entender inclusive que você tem que estudá-la como uma das causas, a alteração patomecânica da onicocriptose. Certo. De um hallux valgus, da deformação de uma unha, da formação de um calo, de uma sobrecarga em uma determinada região do pé, levando a uma ulceração. Exatamente. Há uma dificuldade na caminhada, no passo, dificultando inclusive o exercício da atividade de um atleta. Certo. Um destaque mais. E o laser terapêutico, que eu sempre estudei lá de trás, ele ajuda inclusive nesses tratamentos e para você trabalhar a questão biomecânica também. Então destacas de facto que a biomecânica foi o tal valor acrescentado. O valor acrescentado, que é o valor acrescentado, inclusive, que nos dará no futuro a possibilidade, seja para a nossa geração ou para as gerações futuras, porque às vezes nós somos muito imediatistas, mas nós temos que entender um contexto histórico. Quando nós olhamos para a podologia na Europa, seja na Espanha ou aqui em Portugal, a gente tem que olhar como que as mudanças não aconteceram de uma hora para outra. Nós falamos assim, olha, a podologia brasileira evoluiu esses 20 anos. Ela evoluiu bastante sim, porque ela estava muito atrasada. Certo. Estava muito atrasada, então ela evoluiu sim, eu sou consciente disso e muita gente não é, porque tem muita gente que entrou e não sabe essa história. Certo. E não sabe de outras que estão aí por trás. Certo. Mas nós vamos chegar num momento em que vamos ter que começar a caminhar com o nosso conhecimento e tentando lutar. Olha, veja a questão da regulamentação. Desde o ano de 2005 existe um projeto de lei, já são 10, 13 anos que esse projeto de lei está tramitando lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para regulamentar. Quanto tempo mais isso vai acontecer? Pode ser que agora esse ano, eu acho difícil porque está acabando já o ano, talvez o ano que vem a gente consiga regulamentar ou não sei, as questões políticas são tão complicadas, estão complicadas. Talvez leve mais uns 10, 15, 20 ou 30 anos para a gente conseguir falar em outras questões mais aprofundadas. Sim. Pode parecer muito tempo para nós, humanos, que temos uma existência em torno de 100 anos. Vamos pensar assim, vamos ser bastante otimistas e pensar que a nossa passagem aqui pela Terra é de 100 anos. Porque a gente tem que imaginar que daqui 100 anos, todas essas pessoas que nós estamos vendo aí, 99,9% não estarão mais, serão outras. Certo. Então, para nós, parece que 20 ou 30 anos é muito, mas para a história não é nada. Certo. Exatamente. E a história se faz com pequenos avanços. Nós estamos colocando um tijolinho. Com tudo isso, esses 20 ou 30 anos de crescimento rápido, é um tijolinho na história. E usando a analogia da idade cronológica do ser humano, tu achas que a maturidade da podologia brasileira hoje está com que idade? Ela é uma adolescente? Tem 16 anos de idade. 16 anos. Tem 16 anos de idade. Só que nesses 16 anos de idade ela ainda tem, vamos dizer que ela é não um adolescente, mas são vários. Nesses jovens, esses adolescentes de 16 anos, eu tenho alguns que já conseguem estar preparados para entrar para a faculdade. Sim. E temos outros que estão repetindo de ano. E temos alguns outros que não querem estudar. Esses adolescentes de 16 anos, daqui a alguns anos, alguns poucos se tornarão excelentes profissionais. Sim. Uma grande parte se tornarão medianos. E temos outros que passarão nada mais. Esperemos que esses 16 anos, então, seja pelo menos a energia de continuar em frente. Não é? Mas a energia tem. A energia tem muito, não é? Ora bem, mudando um bocadinho de tema, de facto, como tu falaste, a formação, o conhecimento, a partilha foi o condutor de toda esta evolução, não é? Porque houve partilha, houve convites, houve congressos. Sim. Este ano é o 23º Congresso. 23º Congresso, isso. Altos e baixos, foi difícil. Como é que te vês nestes 20 anos? Parece que foi ontem ou já vês isso como realmente algo... Parece que foi ontem.